Gravando. Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos o nosso último dia do Trilhas Tech da empregabilidade com o pessoal da Artwind, e o dia hoje é todinho da Carla, né? A importância das soft skills na área da tecnologia. Com você, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, né? Ontem foi uma noite muito gostosa para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia. Hoje a gente vai continuar falando sobre tecnologia, mas a gente vai explorar um pouco essa questão da empregabilidade, da importância das soft skills nesse processo da empregabilidade. E eu vou começar me apresentando um pouquinho, né? Eu sou a Carla, eu sou coordenadora de desenvolvimento organizacional aqui da Artwind. A minha formação é em psicologia, já faz uns 20 aninhos aí que eu trabalho na área de desenvolvimento organizacional, então tenho formação, tenho pós-graduação nessa área de gestão de pessoas, e eu gosto sempre de falar uma frase que me define aí, para que as pessoas conheçam um pouquinho sobre mim. Uma frase que me define é uma frase que fala sobre superação, né? Então, não importa o que fizeram com você, importa o que você fez do que fizeram com você, né? Então, é algo que sempre me definiu e quando a gente fala de soft skills, isso aí tem tudo a ver, quando a gente fala de inteligência emocional, isso aí também tem tudo a ver. E o que não tem no meu LinkedIn, né, que vocês não vão achar no meu LinkedIn, é que eu sou a mãe do Thales. Eu sou casada com o Tiago e eu sou mãe do Thales, que tem 10 anos e que ama tecnologia, gente. Vocês precisam ver aí os vídeos, se vocês me seguirem no YouTube também, vocês vão ver os vídeos dele, porque ele posta os vídeos dele no meu YouTube. Então, vocês vão ver ele fazendo um unboxing aí de celular antigo que ele compra, de computador antigo que ele ganhou. Então, ele faz várias coisas aí que eu tô bem empolgada, inclusive, para botar ele aí nas aulas de robótica. Então, peço aí também a indicação de vocês aí também de algumas áreas aí de robótica que ele pode vir a estudar. Então, eu coloquei como objetivo para a gente conversar hoje, né, para que a gente saia dessa uma horinha aí de interação, né, porque vai ter interação, vocês vão me perguntar, e se vocês quiserem também colocar alguma pergunta aí no chat, fiquem à vontade, né, eu coloquei para a gente, nessa uma horinha aí, compreender sobre a mudança no cenário do trabalho, o que a gente vê hoje enquanto cenário de trabalho, de emprego, é diferente de alguns anos atrás. Outro objetivo também é reconhecer a importância das competências comportamentais para a gente, que são essas soft skills, tá? Depois, compreender como é que o selecionador, quando a gente vai participar de um processo seletivo, o que que o selecionador busca em mim, né? O que que ele está avaliando em mim? Porque isso aí vai ser importante quando vocês forem participar dos processos seletivos, tá? E também compreender o que que mantém um colaborador da área de TI engajado. Hoje se fala tanto de rotatividade, aí eu vou trazer algumas estatísticas aí de rotatividade para vocês, e aí é bom a gente entender o que que faz com que um colaborador da área de tecnologia ele se mantenha engajado, se mantenha empregado e gostando de onde ele está, ok? Então, vamos explorar um pouquinho aqui. Eu trouxe algumas coisas curiosas, né, para a gente entender um pouquinho aí desse cenário do mercado de trabalho. Vou trazer para vocês 5 profissões, gente, que não existem mais. Pode ser que vocês aí, jovens, nunca tenham ouvido falar dessas profissões, mas uma profissão que não existe mais é a de telefonista. Vocês estão vendo aí, eu peguei até uma imagem preto e branco, que é para dar mesmo o tom dramático da coisa. Antigamente existiam telefonistas que eram pessoas que ficavam intermediando ligações. Olha só, então olha o quanto a gente evoluiu e o quanto existia uma profissão, geralmente eram mulheres, tá? Então, geralmente eram mulheres que recebiam a ligação era feita de um telefone fixo, e aí essas mulheres, elas faziam essa intermediação, né, transferiam ligações de um lugar para o de uma casa para outra, de um estabelecimento para o outro. Outra profissão que não existe mais, gente, é acendedor de poste.
E pensa aí, ó, esse cara está em Londres e ele está ligando, todos os dias ele ligava e desligava a luz do poste. Então, para a gente ter ideia aí de uma profissão que não existe mais. A outra de lanterninha do cinema, essa pessoa que tinha a função de meio que colocar ordem dentro do cinema, de orientar as pessoas onde é que elas sentavam, né, de impedir que as pessoas fizessem muita bagunça no cinema. A outra de vendedor de enciclopédia, gente, eu confesso que quando eu era criança, eu olhava as coisas, não tinha Google, então eu olhava, eu tirava minhas dúvidas na enciclopédia, então na enciclopédia às vezes tinham coisas que tinham imagens e outras que não tinham figuras, então a gente estudava desse jeito, a gente entrava, a gente abria a enciclopédia, olhava lá por ordem alfabética, o que que tinha, fazia pesquisa, copiava, né, no nosso caderno para fazer pesquisa. Então, tinha um cara que batia porta a porta para vender essas enciclopédias, enciclopédia Barça, né, era bem famosa. E o operador de mimeógrafo, o que que é um mimeógrafo? Essa máquina aí, viu, gente, que vocês estão vendo, em que, por exemplo, na minha escola, quando eu era criança, as provas eram passadas no mimeógrafo, então não tinha essa coisa de tirar xerox ou de imprimir numa impressora, eram todas feitas dentro de a partir desse mimeógrafo, então tinha um cara que ia lá, operava esse mimeógrafo. Claro que existem também profissões de hoje que não vão existir mais, tá? Então a gente precisa ficar atento aí. Quais profissões são essas? A primeira é corretor de imóveis. Essa pessoa que leva a gente para visitar um apartamento, uma casa, uma venda, um aluguel. A tendência com os Airbnbs da vida, com as plataformas, é que essa profissão ela não exista mais daqui a algum tempo, ok? Outra profissão também que a gente já está vendo se extinguir aí no mercado é o caixa de supermercado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que geralmente eu entro no supermercado, pego as coisas bem rápido, passo no caixa que assim, é sem caixa mesmo, né, sem pessoa, e aí pago e vou embora. Às vezes eu entro muda e saio calada. Então, outra profissão que tem a tendência a desaparecer é a dos caixas de supermercado. Já existem várias lojas em que você entra, você faz o seu self-service de compra, vai embora e não tem contato com nenhum ser humano. Outra profissão é o secretariado, né? Na verdade, é a secretária que essa função está em vias de se extinguir, porque as pessoas estão cada vez mais autônomas, têm suas agendas eletrônicas, resolvem os seus compromissos, existem outras formas de resolver, marcar compromisso, pagar conta, então, cada vez mais a tecnologia está tomando conta e acabando com algumas profissões. Outra profissão é de taxista. Então, hoje em dia, a gente já não pega mais táxi, a gente pega Uber. A gente não vê mais aquele número grande. Aqui em Fortaleza, a gente ainda vê, porque é uma cidade bem turística. Então, a gente ainda tem vários hotéis, né, pessoas que vêm de fora e eles costumam usar táxi. Mas é uma profissão que está fadada a acabar. E a outra atendente de banco, né, aquelas filas enormes que a gente via, que hoje a gente já não vê mais, porque a pessoa pega uma senha, mas ainda hoje tem muitas pessoas que vão resolver coisas fisicamente e presencialmente nos bancos, e a tendência é que isso suma, né, que não exista mais isso, a gente passe cada vez menos a ir aos bancos para resolver alguma coisa. E também vão existir profissões, gente, que não existiam, e que vão surgir, né? Quais profissões seriam essas? Cada vez mais profissões ligadas e relacionadas à tecnologia também. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela possibilita, na verdade, ela faz com que algumas profissões elas acabem, ela cria outras e novas profissões.
Então, a gente pode falar do walker e do talker, que ontem no jantar aqui que a gente estava conversando, o walker e o talker, eu estava explicando, são pessoas para acompanhar idosos. Então, quando eu era criança também, eu já via isso. Engraçado porque a irmã da minha avó tinha uma dama de companhia, que eles chamavam assim, uma pessoa que acompanhava a pessoa idosa. Nesse caso, hoje em dia, o walker e o talker, ele vai ser aquela pessoa que vai fazer companhia, né, para esses idosos, via WhatsApp, via Google Meeting, é uma pessoa que vai ter contato, né, e que vai andar ou vai se comunicar com esses idosos. E a gente estava conversando ontem que essa semana passada o Elon Musk, ele lançou o humanoide, né, robô mesmo, e aí pode ser que esse walker e talker possa ser um humanoide, um robô. Então a gente também tem que estar preparado para essa extinção dessa profissão que nem surgiu ainda, para que ela seja feita pelos robôs. A gente já vê aí pessoas conversando com Alexa, né? Então, o humanoide também. A gente tem outra profissão que é o diretor de portfólio genômico, então, o que é tudo isso, né? Aquela pessoa que faz a obtenção de dados e informações, e essa pessoa ela vai ser a grande responsável por esse portfólio, por todas essas informações. Assim como o alfaiate digital. A gente vai deixar de ter, há muito tempo a gente deixou de ter costureira, mas agora a gente vai ter uma pessoa que vai fazer uma roupa customizada ou vai mesmo tirar medidas de forma digital e através da inteligência artificial, né, e dos recursos tecnológicos. A gente vai ter o facilitador de TI, que é aquela pessoa que também vai criar soluções tecnológicas para todo tipo de problema. Hoje em dia a gente já tem o chat GPT nossa, eu não sei se é bom ou se é ruim, porque a gente fica viciado nisso, a gente fica viciado em usar o chat GPT. E aí, o que eu costumo mesmo fazer com o chat GPT? Eu escrevo tudo que eu tenho que escrever, né? E aí depois eu vou para ele, eu reescrevo, e aí eu vejo a diferença entre o que ele escreve e o que eu escrevo, mas o facilitador de TI também vai ser esse profissional que vai trazer soluções para todas as problemáticas que a gente vem a ter relacionadas também à inteligência artificial, e o técnico de saúde assistida por IA. Hoje em dia, a gente vê muitos profissionais da medicina que eles usam a inteligência artificial, assim como a robótica, no caso que vocês podem aí até dar alguns exemplos, como uma forma de medicina assistida. Então, esse técnico de saúde assistida, ele vai assim, ajudar as pessoas a utilizar plataformas, a ajudar pessoas a fazer as suas programações de check-ups. Então, são outras profissões que acabam surgindo por causa da tecnologia. Ao mesmo tempo que a gente vê um movimento de algumas profissões acabando por causa da tecnologia, a gente vê algumas surgindo, tá? E aí, eu trouxe aqui alguns big numbers, né, do cenário tecnológico do Brasil para a gente entender quem faz tudo isso, né, quem cria tudo isso, quem oportuniza tudo isso, são os profissionais de tecnologia. São vocês, né, no futuro, são vocês que vão oportunizar todas essas criações e essas novas profissões e essas novas formas de se fazer as coisas. Então, olhando um pouquinho para o cenário tecnológico e de mercado de trabalho, tá, a gente tem aqui no Brasil um déficit de 300 a 500 mil vagas que não estão preenchidas. Então, a gente tem uma oferta gigantesca de vagas e uma oferta muito pequena de profissionais da área de tecnologia. Então, quanto mais a gente puder incentivar os jovens a estudarem tecnologia e a enveredarem por esse mercado, mais a gente sabe que eles vão ter oportunidades
de trabalho e vagas. Então, essas áreas que são mais afetadas, que a gente está falando em termos de tecnologia, são áreas de desenvolvimento de software, cibersegurança, que se a gente pensar 15 anos atrás, cibersegurança não existia. Então, ciência de dados, existe inclusive estudos de cibersegurança na área do direito, na área da psicologia. Então, na área da psicologia, a gente precisa estudar, já tem estudos que surgem aí por conta de comportamentos que são da tecnologia, do mundo virtual, que precisam ser muito bem estudados, porque existe o bullying virtual, existe o stalker, né? Então, existem vários comportamentos que estão aí dentro do mundo virtual que a gente precisa estudar também, né? Na área da psicologia, por exemplo. Então, além da cibersegurança, a ciência de dados, a inteligência artificial e o próprio suporte técnico, né? Então, essas projeções indicam que esse déficit aí, ele deve aumentar. E aí pode ir até para 1 milhão de profissionais até 2030. Então, vocês são pessoas que se já têm uma atuação na área de TI, vocês estão com a faca e o queijo na mão, gente. Que a gente pode dizer, assim, em termos de estudo de mercado de trabalho, e aí eu não falo só, a Vivi falou, Carla, fala um pouquinho sobre o mercado de trabalho do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Nordeste, mas assim, eu conheço alguns profissionais de TI que trabalham, moram aqui, mas trabalham para empresas da Irlanda, para empresas de Portugal. Então, com o advento do trabalho home office, ou mesmo do híbrido, essas pessoas podem trabalhar e morar onde elas quiserem. Não temos mais fronteiras. Quando a gente fala de tecnologia, a gente não coloca mais nenhum tipo de fronteira. E aí as projeções para os próximos 10 anos, né, o que acontece a partir dessa transformação digital, vai haver uma digitalização dos negócios, a adoção de tecnologias emergentes, né, a crescente necessidade por essa cibersegurança, porque o poder, né, o dinheiro vai estar onde estão os dados, onde estão as informações. Então, cada vez mais as empresas vão precisar investir em cibersegurança. Então, isso aí vai cada vez mais demandar especialistas, pessoas que trabalhem com TI. Em contrapartida, a gente vê aí o Janelas, né, como uma base de educação e capacitação. Então, para atender essa demanda, a gente vai precisar de formação, a gente vai precisar formar essas pessoas. E aí a gente precisa da atuação de empresas, da atuação do governo, da atuação de instituições, e mais uma vez, isso aí não tem fronteira. A gente tem pessoas que moram, podem morar aqui no Brasil e estudar em qualquer lugar do mundo, exatamente porque a tecnologia ela não tem essas barreiras nem fronteiras, mas que vai ser muito necessário cada vez mais a gente investir nesse processo de capacitação. E aí, além de desenvolvedores e engenheiros, vai haver uma crescente necessidade de profissionais com conhecimento e experiência em gestão de projetos, né, em design, em análise de dados. Então, a gente tem não só a área de TI é riquíssima, né, quando a gente fala de tecnologia da informação, às vezes as pessoas pensam assim, só no hardware e no software. Então, tem tanta coisa por trás, mas tanta coisa por trás, a própria gestão de projetos, né, o desenho de tudo isso, que antigamente a gente pensava muito no profissional de TI, aquela pessoa que ficava só no computador, só no computador ou só no computador, e com pouca interação com pessoas, mas cada vez mais a gente vê que esse profissional de TI, ele precisa ter soft skills muito bem desenvolvidas, porque afinal de contas, ele vai estar desenvolvendo soluções para pessoas. Então, essa diversidade de perfis também faz parte.
E aí eu trouxe uma estatística que já não é nova, que as pessoas conhecem bastante isso, mas é cada vez mais importante a gente frisar isso, principalmente com o pessoal que é jovem. Por quê? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com a base técnica, com o conhecimento técnico, que a gente deixa um pouquinho de lado essa questão dos soft skills, dos comportamentos. Então, essa pesquisa mostra que 80% das contratações, elas são feitas com base na qualificação técnica, mas 87% das demissões, elas acontecem por problemas comportamentais. Então, só 13% são demissões por problemas técnicos. Então, você pode ser um excelente técnico, mas se você não tiver as competências comportamentais, você, por mais que haja um tremendo déficit de profissionais da área de TI, essa empresa não vai ficar com você, tá? Então, outro dado é que a maioria dessas pessoas que saem das empresas por problemas comportamentais, elas não recebem esse feedback. Então, elas vão sair, elas não vão saber por que elas foram demitidas e, pior, elas vão pensar que foi por alguma questão técnica, enquanto foi por uma questão comportamental. Então, gente, é muito importante a gente ter consciência realmente do papel do que as competências comportamentais, do peso das competências comportamentais, das soft skills, elas têm no dia a dia do nosso trabalho, da nossa interação com os nossos colegas e também com os nossos clientes. E aí eu trouxe um videozinho interessante para passar para vocês, que é um vídeo sobre o primeiro atendimento helpdesk da história. Eu vou mudar aqui a, a imagem para mostrar para vocês. Vou parar aqui, vou compartilhar aqui a outra tela com vocês, para vocês verem aqui um pouco desse vídeo que é engraçado, mas que é a mais pura verdade, tá? Deixa eu colocar aqui na tela cheia. Broder Ansgar? Ja, det er deg, ja. Ja, så bra. Ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner du, vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er ikke. Nei. Du har fått på en sånn? Nei, da, det skal være fort gjort, det skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der, og så gjør du sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde sa. Ikke noe ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Da er lukket, da ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå? Nei, alt ligger lagret inni her nå. Ja. Må du i tilfelle sette fyr på, eller det er kanskje litt sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at ikke sant, når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, det har gått helt litt. Ja, men du, før du går, jeg bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja, teksten ligger der helt. Ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Nei. Flott. Kjempefint. Ja, flott. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, du har fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, altså? Du må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpnet. Ja vel. Har du lest manualen, eller?
Manualen? Jeg skal følge med som manual og så brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, den ja. Står alt sammen. Ja. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Ok, det skulle vi kanskje tenkt på. Legal, né, gente? Assim, eu acho esse vídeo campeão. Eu acho esse vídeo muito bacana, assim, quem trabalha com helpdesk, então, sabe do que eu estou falando. Então, esse aí foi o exemplo do primeiro atendimento de helpdesk da história. E aí eu pergunto, né, o que é necessário para ser um bom profissional de TI, né? O cara foi lá, super paciente, né? Maurício sabe o que eu estou falando, né? Chega, diz, o pessoal da TI chegou, vai resolver, e aí tá quase terminando, e aí, não, volta aqui, ou então você acabou de voltar para a sala, e aí eles chamam de novo, né? O que é necessário para ser esse bom profissional de TI? Essa paciência, né? Essa resiliência, né? E será que a interação ainda é só com o computador? Não é, né? E assim, eu dei o exemplo aí do helpdesk, que é algo que você tem contato direto com o usuário, mas o desenvolvedor de software também vai ter contato direto, né? Não tem hoje quem trabalhe com tecnologia que também não tenha contato direto com o usuário, com o cliente final. Então, aquela ideia de que o profissional de TI, ele é só técnico, né, ela caiu por terra. E aí, é onde eu trago para vocês um conhecimento, né, que é o de competências, né. Então, antigamente a gente achava que para ser um bom profissional, a gente precisava só saber, né, ou saber fazer coisas. Ter o conhecimento teórico e saber fazer aquilo que o conhecimento teórico te dá, que é o C e o H, que é o saber, né, que é ter os conhecimentos técnicos, a escolaridade, os cursos, as especializações, e o saber fazer, né, que são as experiências nos conhecimentos técnicos, é ter colocado em prática, né, então, por exemplo, vamos supor que alguém está fazendo um curso de Python, né, e aí, eu estou fazendo um curso aqui de Python, tá ótimo e tal, se você não colocar em prática, todo aquele curso que você estudou, ele não vai valer, tá? Então, para que eu tenha realmente aplicabilidade, eu preciso saber e saber fazer. Mas também não adianta eu ter o conhecimento teórico, eu ter o conhecimento prático, ou seja, eu ter a habilidade, se eu não quiser fazer, se eu não tiver atitude para fazer. Então, eu preciso ter o chá completo, que é o C, o H e o A. O A é o querer fazer. O A é ter atitudes compatíveis para atingir essa eficácia em relação aos conhecimentos e habilidades que foram adquiridos. Então, dá um exemplo prático aqui, né, para que vocês entendam qual é o conceito, então, de competências, tanto competências técnicas quanto comportamentais. E aí a gente chama as competências técnicas, tá, gente, que é essa junção entre o C, que é o saber, e o H, que é a habilidade, né, que é o saber fazer, é essa soma. E as competências técnicas são conhecidas como hard skills. São aquelas habilidades, vamos dizer assim, técnicas mesmo, certo? Enquanto que o A, né, que é o saber, as atitudes, é colocar em prática o saber e o saber fazer. Então, as competências comportamentais são as soft skills, são as atitudes e comportamentos compatíveis com as atribuições que devem ser desempenhadas. Na prática, como é que isso se dá, Carla? Então, vamos entender um pouquinho que na prática, né, a gestão por competências, gerir essas competências, saber lidar com essas competências, tanto técnicas quanto comportamentais, é gerar resultado. Então, muito se fala hoje nas empresas eu preciso de um profissional competente, mas o profissional competente é aquele que gera resultado para mim.
Então, a gestão por competências é esse conjunto estabilizado de conhecimentos, que são saberes, de habilidades, que são saber fazer, e atitudes, que é querer fazer, que precisam ser mobilizados, canalizados para uma entrega. Então, vocês devem ter estudado Scrum também aí, né? Então, o Scrum é uma metodologia ágil em que as pessoas estão sempre fazendo as entregas. Eu vou fazer o meu sprint, daqui a 15 dias eu vejo as minhas entregas. E essas entregas estão relacionadas a essas competências técnicas e competências comportamentais. Então, essas competências, elas se manifestam através dos resultados que são observáveis e que se relacionam com esse trabalho. Então, se a gente fizer essa conexão aí com o Scrum, por exemplo, ou com a gestão de projetos que seja mais robusta, a gente vê que é exatamente o resultado dessas competências, que são competências técnicas, que é a junção do saber e do saber fazer, com as minhas atitudes, que é querer fazer. Olhando um pouquinho, né, assim, Carla, e aí como é que a gente vê isso na prática, quando o selecionador vai selecionar a gente, né? Como é que acontece esse processo seletivo? Como é que ele sabe que eu tenho competência? E aí a gente estuda um pouquinho, né? A gente vem para a identificação do perfil num processo de seleção tradicional. Por que eu coloquei aqui seleção tradicional? Porque eu sei que na área tech a gente vai ter os hackathons, e nos hackathons a gente tem uma parte desse processo todo aqui, ele é eliminado porque a gente vai direto para a prática. Então, eu trouxe aqui para vocês o exemplo do processo de seleção tradicional, né, em que primeiro eu vou fazer uma entrevista, eu vou olhar os currículos, eu vou olhar experiência, depois eu vou chamar essas pessoas, ou então eu faço online os testes de conhecimento, os testes de capacidade psicológica. Depois eu vou para testes de habilidades, onde eu faço um teste prático, onde eu faço uma dinâmica, uma simulação. Depois eu vou para uma entrevista comportamental, que aí eu vou explicar para vocês o que é essa entrevista comportamental, para quando vocês forem fazer, vocês já saibam como é. E depois uma entrevista técnica. Então, tanto a parte 1, 2 e 3 é conhecimento técnico, né, competência técnica. A parte 4, que é a entrevista comportamental, ela vai checar as competências comportamentais, as soft skills, e, novamente, as competências técnicas são, de novo, checadas com a experiência e a competência técnica também, tá? E aí, eu coloquei aqui em vermelhinho, né, o que é o hackathon. O hackathon, ele substitui essas outras fases do processo, porque ele vai direto no que eu sei fazer, no que eu entrego, tá? Então, o hackathon, ele é uma experiência super rica, porque ele elimina várias outras etapas do processo, e eu já vou analisar ali na prática quais são as competências técnicas e comportamentais, hard skills e soft skills dos meus candidatos, ok? Na entrevista comportamental, gente, a gente tem uma técnica chamada entrevista comportamental, em que diz o quê? Que o comportamento passado, ele prediz o comportamento futuro. Como eu me comportei no passado, vai dizer como eu vou me comportar hoje e no futuro. Então, se eu sou uma pessoa dinâmica, proativa, eu já fiz e aconteci vários projetos, né? A tendência é que no futuro eu também faça isso, dessa forma, tá? E saiu um pouquinho aqui, foi? Saiu a apresentação, vocês estão vendo? Não, não, Não? saiu agora, Carla. Antes não, antes estava lá mesmo. Tá, eu vou parar e vou compartilhar de novo, que eu vi que ela saiu. Ah, não, não tinha Compartilhar, saído. pronto. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto, Certinho, tá aparecendo. joia. Então, o comportamento passado, ele prediz o comportamento futuro. E aí eu vou dar um exemplo aí de uma vaga de um programador web, né?
em que eu preciso ver os requisitos técnicos, ensino médio, ensino superior, programação, PHP, Python, Ruby, Java, enfim, isso aí eu tenho como ver numa entrevista. Mas e as competências comportamentais? Que são essas competências aqui, né? Se eu pensar num programador web, ele tem que ter comprometimento. Deixa eu tirar aqui esse áudio, pronto. Se eu pensar na competência comportamental, esse programador ele tem que ter comprometimento, ele tem que pensar em aprendizado contínuo, ele tem que ter um bom relacionamento interpessoal, trabalho em equipe. Todas essas aqui são soft skills. Carla, como é que o selecionador ele vai saber se eu sou uma pessoa que sei trabalhar em equipe? Através de uma entrevista? Ele consegue. Querem saber como? A gente vai analisar aqui essas duas soft skills, tá certo? Relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Como é que ele vai saber se eu sei trabalhar em equipe? Ele vai olhar os indicadores, né? E também vai fazer perguntas comportamentais para checar esses indicadores no teu comportamento. Então, o que é o trabalho em equipe? É a capacidade de se relacionar de forma positiva, mantendo um ambiente de alto astral na busca de objetivos comuns, tá? Isso aí é o conceito do trabalho em equipe. Como é que eu vou checar, né, se a Carla tem ou não tem trabalho em equipe? Eu vou chegar para a Carla e eu vou perguntar, Carla, qual a maior dificuldade que você teve num projeto com a equipe? Me dá um exemplo de um projeto que você fez e que você teve dificuldade com a equipe. E o que foi que você fez? Né? O que você fez para resolver esses problemas com a equipe? Qual foi, outra pergunta, qual a maior influência que você teve sobre a equipe? Me fala aí. E aí a Carla vai responder, olha, eu participei, e aí eu vou trazer aqui o exemplo prático para vocês do que eu coloquei aqui da resposta que tem que ter contexto, ação e resultado. Quando a gente faz uma entrevista comportamental e a gente faz esse tipo de pergunta para saber o passado, a gente espera que essa pessoa responda com um contexto, né, que é, por exemplo, eu fiz parte de um projeto de robótica, no qual tínhamos, eu e mais 5 alunos, que desenvolveram óculos para cegos. Esses óculos deveriam captar imagens dos obstáculos e descrever o que o ambiente poderia oferecer de ameaçador à integridade deles. Então, esse aí é o contexto, né, do trabalho em equipe. Depois, eu vou, enquanto entrevistador, procurar saber qual foi a ação e o resultado desse contexto, dessa situação. Então, a ação, o time se reuniu, desenhou o projeto com os custos, os responsáveis, os prazos. Eu fiquei responsável pela programação do robô e cumpri os requisitos do desenvolvimento do software dentro do prazo. E qual foi o resultado? O projeto foi o campeão de uma feira de escolas técnicas que participamos. Atribuo esse sucesso ao trabalho em equipe, à nossa organização, ao cumprimento do plano, ao empenho de todos para alcançar esse objetivo. Então, eu demonstrei que no meu passado, eu fiz um projeto com mais 5 alunos, em que a gente sentou juntos, a gente desenhou o projeto e a gente fez acontecer o projeto. Então, aí, como é que eu não vou contratar um aluno desse? Como é que eu não vou contratar um candidato desse? Eu vou contratar, porque eu fiquei sabendo, eu vi que na prática, no passado, ele desenvolveu um projeto muito bacana, tá? Em equipe. Então, essa é a forma com que o entrevistador, com que o selecionador, ele vê na prática que eu tenho essa soft skill. Beleza? Carla, ok, né? Ser contratado ficou até fácil, né? Você falou lá que tem 500 mil vagas aí abertas, o mercado está assim de vaga na área de tecnologia, então vai ser fácil arranjar um emprego, né?
pode até ser fácil, entre aspas, né? Depois que você passa por esse processo de seleção, em que eles vão ver se você tem ou não essas soft skills necessárias para exercer essa função, pode ser fácil, né? Mas também é desafiador, gente, a gente se manter empregado, porque tem vários obstáculos no dia a dia quando a gente está trabalhando. Quais desafios são esses? Né? O que, que a gente tem de desafio aí para a gente se manter empregado? E aí eu trouxe algumas estatísticas aí para a gente ver. Um estudo do LinkedIn de 2022, né, ou seja, já depois da pandemia, ele trouxe que a média de permanência em tecnologia foi relatada como sendo de cerca de 2,5 anos. Então, as pessoas estão passando 2 anos e meio, às vezes menos do que isso, dependendo da área. Os jovens, eles estão passando menos de 2 anos e meio dentro de uma empresa. O relatório da Robert Half, em 2023, indicou que muitos profissionais de TI estavam mudando de emprego a cada um ano e meio a 2 anos. Então, já é uma outra pesquisa de 2023 que já diminuiu aí em pelo menos 6 meses a 1 ano a permanência das pessoas da área de tecnologia nas empresas. Quais são os fatores de rotatividade, Carla? O que que faz as pessoas quererem sair mais, as pessoas da área de tecnologia quererem sair mais das empresas? Então, oportunidade de crescimento, quando elas não veem oportunidade de crescimento, quando elas têm uma cultura organizacional que não é positiva, né, que não é agradável, né, e aí essa empresa ela não consegue reter por mais tempo. Salário e benefícios também. Então, existem ofertas salariais que são mais competitivas, benefícios mais atraentes, e aí a gente está numa corrida mesmo. As empresas, elas estão numa corrida com relação a salário e benefícios, porque cada vez mais outra empresa vem, cobre a proposta, mas vocês precisam estar sempre atentos, não só a salário e benefício, mas ambiente, cultura, clima, tá? E aí, outros fatores de rotatividade, né? A pesquisa do Glassdoor, gente, o Glassdoor, quando vocês quiserem entrar numa empresa, receberem uma proposta, vão lá no Glassdoor, se cadastrem lá para vocês verem a pontuação dessa empresa no Glassdoor. Antes de eu vir aqui para a Artwind, eu fui lá e olhei a pontuação da Artwind. E essa pesquisa fala que 56% dos funcionários mencionaram que a cultura organizacional é um fator crucial para a decisão de permanecer ou sair da empresa. Então, cultura, clima, né, como é que as pessoas se sentem dentro dessa empresa. Segundo o LinkedIn também, 45% dos jovens profissionais afirmam que a falta de oportunidade de crescimento é uma das principais razões para eles deixarem o emprego. Mas aí eles precisam também, gente, eu dou aqui um alerte com relação a isso, é que nem sempre todas as empresas, elas vão ter muito organizada uma trilha de carreira, né, e aí é importante que vocês conversem com as empresas para saber as possibilidades de crescimento, receber feedback, né? Então, nem sempre as empresas têm esse plano de carreira estruturado, mas vocês não podem deixar de também consultar a empresa sobre possibilidades futuras de crescimento. Outra pesquisa, né, fala que 32% dos colaboradores afirmam que a falta de reconhecimento e valorização pelo trabalho realizado contribui para a decisão de deixar a empresa. Então, é a falta de feedback, de parabenização, de reconhecimento com o que as pessoas estão entregando, tá? E 38% dos jovens profissionais citam salários inadequados e benefícios insuficientes também como motivos de rotatividade. Lembrando que salário também não é tudo, tá? Pesa muito essa questão do ambiente e do clima, como eu já falei. 34% dos jovens profissionais consideram que a falta de flexibilidade e equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é uma razão significativa para a busca de novas oportunidades. E aí a gente precisa ter sempre cuidado, quando a gente fala de home office, do cuidado da higiene mental que os profissionais de tecnologia da informação precisam ter.
Então, eles precisam ter horários, agendas muito bem organizados e também, às vezes, a pessoa que trabalha home office, ela tem um emprego e aí ela acaba fazendo outros jobs a mais para complementar a renda, para ganhar mais, e isso aí acaba extrapolando a saúde física e mental, tá? Então, vocês também precisam ter cuidado com a saúde física e mental de vocês quando vocês trabalham é, em altas jornadas, tá? 50% dos jovens profissionais relatam que a falta de engajamento e interesse nas suas tarefas é um fator que os leva a mudar de emprego. Então, às vezes, eu sou levada por uma moda. Ah, qual é a moda? Eu vou. A moda, porque hoje paga muito bem tecnologia da informação, e aí eu vou estudar ADS, eu vou estudar, enfim, programação para que eu ganhe bem, mas na verdade você não se identifica com isso. Então você precisa também fazer essa autoanálise a partir do seu autoconhecimento e às vezes também recorrer a um psicólogo para fazer uma análise de qual é a tua vocação profissional. Então, também é importante, muitas vezes as pessoas acabam escolhendo a profissão porque sabe que é o que dá dinheiro, que é o que está na moda, mas você precisa saber se você se identifica e se você quer fazer isso para o resto da vida, tá? É muito importante. Outro fator, né, juntas as gerações Millennial e Z são as mais propensas a trocar de emprego a cada 2 anos, buscando ambientes que se alinham aos seus valores pessoais e profissionais. Hoje, essas teorias aí de gerações já estão caindo por terra também, tá? Então, não é só porque é de uma geração Z ou Millennial que a pessoa vai ficar trocando constantemente de emprego. Então, isso aí, às vezes, já está caindo também por terra. Estudos da Harvard Business Review fala que a pandemia levou 38% dos jovens profissionais a reconsiderarem as suas prioridades de carreira. Então, alguns pediram para sair mesmo de onde estavam para priorizar um pouco mais o trabalho, os jobs avulsos, do que um job mesmo em tempo integral, CLT, né? Então, tem também essas questões aí de zelar por uma qualidade de vida, pela saúde mental, pelo equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, ok? E aí, essas estatísticas, elas ressaltam o que a gente vê na prática, né, que o importante para esses jovens talentos, para vocês, eu diria, né, eu estou tentando aqui me colocar um pouquinho na posição de vocês, mas o que as estatísticas, elas mostram é que as condições de trabalho, as oportunidades de crescimento, e a cultura organizacional que são fundamentais para essas pessoas, para esses jovens, eles se manterem engajados dentro dessas empresas, né? E aí passar mais de 2 anos, passar os 4 anos aí engajados. E aí é uma pergunta que eu trago para vocês, né? Para vocês, né? O que é importante no trabalho? É o salário, são os benefícios, hoje é salário, hoje é benefício, mas não, hoje é qualidade de vida, hoje é uma empresa que faça reconhecimento. Para cada um de vocês, vai ter uma motivação diferente. E é importante que vocês saibam quais são essas motivações. Porque só quando vocês estão motivados é que vocês vão conseguir dar o melhor de vocês com relação a soft skills. Então, só quando eu estou satisfeito com o meu trabalho atual, é que as minhas soft skills, as minhas competências, tanto técnicas quanto comportamentais, elas vão gerar aqueles resultados. Então, gente, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, tá? Eu espero que eu não tenha sido muito, não tenha ficado muito na verborragia. Estão aí tá aí o meu LinkedIn para vocês me seguirem. Agradeço demais aí as palminhas, os corações. Tô aqui, se quiser também, meu WhatsApp tá liberado aí também para vocês mandarem dúvidas, sugestões, tá? E perguntas aí, podem ficar à vontade. Carla, eu acho que a Mônica levantou a mão. É Oi, isso? Mônica.
Pode abrir o Não microfone, fica à é. vontade. Alguém levantou a mão. Foi a Mônica, não foi, Mônica, não? Talvez tenha levantado a mão ao invés de dar uma palminha, será? Talvez. Foi muito bom. Ninguém tem nenhuma pergunta? João Pedro levantou a mão. Vamos lá, João. Boa noite, primeiramente. Eu queria perguntar como trabalhar para criar novas soft skills e melhorar suas soft skills, né, que você já tem. Perfeito, muito bom, João. Olha, tem uma coisa que eu sou muito fã, é o autoconhecimento, tá? Então, quanto mais autoconhecimento a gente tem, melhor. E aí, quais são as soft skills que eu quero desenvolver, né? Quais são as soft skills que eu tenho? Então, a gente precisa começar sabendo quais são as minhas soft skills, onde é que eu já sou forte aqui, onde é que eu já sou, já tenho bem desenvolvidas, né? Então, tenho relacionamento interpessoal, comunicação tá ok. Então, primeiro busca o autoconhecimento, depois você precisa buscar, né, para o que você quer. Por exemplo, eu quero ser um programador, eu quero ser um profissional de robótica que vai mexer com hardware, então com programação na robótica. Então, quais são as soft skills que são valorizadas para essa profissão, tá? E aí você faz o match, né? O que que eu tenho que essa profissão exige, o que que eu não tenho e que essa profissão exige. E aí você vai procurar desenvolver. E aí, como eu mostrei para vocês, toda soft skill, ela tem características, né? Ela tem comportamentos que são observáveis. Então, se eu, por exemplo, uma soft skill que eu preciso ter é comunicação. Então, eu me analiso, eu faço a minha autoavaliação, como é que eu estou com relação à comunicação, a minha comunicação é clara, e aí eu começo a passar o filme na minha cabeça, quais foram as situações em que a minha comunicação foi falha, quais foram as situações em que houve um mal-entendido, o que que eu preciso fazer a partir de hoje para que a minha comunicação seja mais efetiva? Eu desenvolvi muito a minha comunicação quando eu trabalhava com o meu ex-chefe e o meu atual chefe, né, porque o Armando é assim também, ele é muito objetivo. Então, a gente consegue fazer reuniões de 5 minutos. Por quê? Porque eu desenvolvi uma técnica para eu me comunicar de uma forma mais efetiva, né, com pessoas mais objetivas. Eu anoto os tópicos, né, e aí eu faço um diálogo mental antes. Olha, eu vou falar sobre isso, e aí eu vou falar sobre a promoção da Débora. E aí, na promoção da Débora, eu tenho que levar o salário atual, o salário que eu estou propondo, os motivos pelos quais eu quero promover a Débora. E aí eu vou colocando, eu vou colocando a minha comunicação bem objetiva. E aí eu consegui me trabalhar mais com relação a isso. Comunicação, outro exemplo da minha comunicação, eu escrevo e-mail, né, e aí ao invés de eu escrever e mandar, não, eu escrevo o e-mail, eu vejo se está claro, eu leio como se fosse outra pessoa lendo, né, será que está claro isso aqui? Não, acho que eu não fui clara não, né, e aí eu leio, releio, depois eu mando, tá? Se é uma comunicação via WhatsApp, então a comunicação via WhatsApp tem é muito mais complicada do que uma comunicação via e-mail, porque no WhatsApp as pessoas, às vezes, elas colocam a emoção no que você está escrevendo, né? Você escreve um bom dia, aí se você coloca um ponto de exclamação, a pessoa já acha que é bom dia com raiva, né? Então, a gente precisa ter, eu fui trabalhando mais a minha comunicação, olhando os meus erros e os meus gaps, né, do passado, porque afinal de contas, o comportamento passado prediz o comportamento futuro. Te respondi?
Me respondeu, muito obrigado. Eu já tive até uma ideia de como melhorar algumas coisas que eu estava pensando. Opa, legal, Carla, bacana. a Alessandra, ela escreveu no chat que eu acho que o ambiente de trabalho é importante porque uma boa relação é melhor para mim e eu creio que seja assim. É isso mesmo, né? Esse é o valor da Alessandra, né? Pode ser que o valor da Alessandra, o que é importante para a Alessandra, não seja o mesmo para o João Pedro, por exemplo, Claro. né? E É, isso é de cada um. Luana levantou a mão. Pode você, Luana, por favor. Boa noite. Boa Eu noite. queria perguntar que eu vejo muitas notícias mesmo sobre as vagas de estágio, de júnior, e etc., né? E que elas pedem algo exorbitante, né? Por exemplo, hoje mesmo eu vi uma vaga de júnior que pedia 7 anos de experiência, entendeu? Então, tipo, estágio pede um monte de coisas, entendeu? Então, eu queria perguntar se isso tende a diminuir, porque o déficit está aumentando, né? Então, a senhora acha que, tipo, isso tende a diminuir ou sempre vai ter esse número, assim? Olha, Luana, tem até memes no LinkedIn. Eu sigo algumas páginas assim que eu vejo memes assim fantásticos. Eu acho que sempre vai ter alguém sem noção na vida, infelizmente. Sempre vai ter alguém sem noção, assim, exigindo 7 anos de experiência de um estagiário. Não faz sentido, né? Então, assim, sempre vai ter um sem noção. Mas eu acho que sim, é aquela velha história. Enquanto a demanda de vaga é maior do que a demanda de profissionais, a gente precisa ser flat, a gente precisa flexibilizar, né? Isso não quer dizer que a gente não vai exigir, né? Por exemplo, eu prefiro pegar estagiário que não tem experiência nenhuma. E aí a gente ensina tudo, mas que tenha soft skills e tenha valores de acordo com os valores da empresa. Então, isso é para mim, né? Eu acredito que para muitas empresas isso também é válido, tá? Mas algumas corporações, elas sempre vão viajar, alguns profissionais, eles sempre vão viajar na maionese, assim, querendo realmente, assim, algo que não existe, né? Ontem mesmo eu estava vendo o quê? Profissional de TI tem que ter um dinossauro, tem que, tem que ter carteira de habilitação para foguete, então, eles podem até anunciar isso, mas realmente eles vão precisar flexibilizar para contratar, sim. E eu também queria, obrigada por responder, e também eu queria perguntar uma outra coisa que seria, que na área de TI é um pouco complicado, né? Tem muitas pessoas que não sabem conviver em sociedade, né? Não tem empatia, etc. Ainda mais para as mulheres, né? Então, tipo, por exemplo, na própria faculdade, quando tem trabalhos em grupos, eu ainda meio que sofro um pouco, mas eu tenho que ser flexível, né? E eu queria saber, por exemplo, se eu estou no trabalho, certo? E eu tenho que lidar com essa pessoa que ninguém consegue lidar direito. Eu tento ser flexível, tento ouvir, só que tem um limite. E essa pessoa ultrapassa esse limite. Então, tipo, ultrapassou tanto que eu até falei com o superior, certo? Então, quais seriam os meus outros passos da forma mais ética possível? Porque a gente tem que conviver, né, em sociedade. Muito boa essa tua pergunta, viu, Luana? Porque é algo que a gente vive na prática, pode ter certeza. Assim, na minha experiência profissional, a gente precisa ter essa maturidade de saber lidar com esses perfis diferentes, né? Com certeza, se essa pessoa está aí, ela está aí por algum motivo. Então, pode ser que o motivo técnico ele esteja sobressaindo ao comportamental, mas eu também acredito que as pessoas podem mudar, né? Como o João falou, eu tenho uma deficiência numa competência e eu posso desenvolver? Pode desenvolver, mas ela precisa pagar um preço para ela mudar. E esse pagar o preço passa por essa questão de ter consciência de que o que ele está fazendo aí não está legal, não é bacana. Então, tem algumas possibilidades, tem algumas saídas para isso. Você pode falar diretamente com essa pessoa,
né? E aí precisa ter muito tato e precisa saber muito lidar com o que pode vir de lá para cá, tá? Você pode falar com o gestor direto e o gestor direto ir dando esses feedbacks para ir trabalhando essa pessoa, mas ao mesmo tempo, se for algo bem comportamental, essa pessoa ela vai ter que passar por alguns processos de coaching, enfim, é o que eu falo, querer mudar faz com que a gente mude? Não. A gente precisa pagar o preço, né? Então a gente precisa se esforçar. A mesma coisa de emagrecer. Eu quero muito emagrecer, mas eu continuo comendo chocolate, e aí? Não vou emagrecer. Então essa pessoa, ela precisa realmente pagar um preço, ela precisa se esforçar na prática para que ela mude. Porque isso não diz respeito só a ela, isso diz respeito ao time. Então nenhum profissional é isolado nem com relação ao usuário final, ao cliente, como também aos colegas de trabalho, ao seu time. Ninguém hoje mais trabalha só. Então, por mais especialista que ele seja, e se a gente for falar de TI, né, olha, eu estou desenvolvendo essa parte aqui, você vai desenvolver essa outra parte, mas eu dependo de você, você depende de mim. Então, para o bom convívio, ou você conversa diretamente com essa pessoa, ou você pede auxílio do seu gestor para que o gestor veja que existem soft skills nessa pessoa que ela precisa desenvolver, e para ela desenvolver, ela vai ter que pagar um preço. Ela vai ter que se esforçar. Que bacana, né? Não queria que terminasse, não, esse nosso encontro, né? Carla, acho que a gente quer te agradecer, e quem puder abrir agora a câmera para a gente tirar uma foto, né? Eu acho que ia ser legal. Vamos lá, quem puder abrir aí um pouquinho para a gente tirar a foto. Vivi está tão silenciosa hoje, é isso? A internet deve estar ruim. Porque minha internet está ruim e eu estou rouca também. Ah, alguém mais vai conseguir abrir para a gente tirar uma foto? Eu vou tirar aqui, você tira também, Vivi? Então vamos lá, hein? Muito bom. Carla, muito obrigada. É imensurável o valor desses momentos com a gente. E você está sempre convidada, viu? Esperamos contar com você muitas e muitas outras vezes. E obrigada para quem está aqui participando, o pessoal que também está lá em sala de aula, né, assistindo. E muito obrigada. Boa noite. Obrigada a vocês. Até a pouco. Um bom fim de semana. Obrigada, Carla. Um beijo, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite.